Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre arianismo, né? Arianismo, que foi uma heresia do século III, século IV, né? Em que o objetivo principal era negar a divindade de Cristo, né? Então, por que arianismo, né? Arianismo vem do nome do propagador maior dessa heresia, que foi Ário de Alexandria. Então, esse Ário de Alexandria, ele pregava isso, né? Pregava essa doutrina ariana, né? Em que as pessoas, a priori, conseguiu muitos adeptos, né? Mas depois teve que passar pelos pais da igreja, pelo cânon, e foi considerado um heresiarca. Mas vamos começar pelo começo, né? Ário, ele nasceu na Líbia por volta do ano 256 e morreu em Constantinopla por volta do ano 336. O Ário era diácono de Alexandria e ele foi ordenado pelo patriarca Pedro I, razão que é conhecido como Ário de Alexandria. Ário estudou com Luciano de Antioquia e foi influenciado por Paulo de Samosata, que era adepto do adocionismo. Então, como a gente viu, o Paulo de Samosata, ele era adepto do adocionismo, aquele, né, que a gente já estudou. Então, o Luciano de Antioquia, que se tornou bispo também, ele era aluno desse homem, desse heresiarca também. Então, Ário já estudou com Luciano de Antioquia. Então, nessa época, essa espécie de ensinos hereges já era muito comum ali na Síria, né? Então, se o Ário estudou com um herege, lógico que ele ia se tornar um herege, né? É óbvio, né? Então, isso tudo começou quando eclodiu a disputa religiosa no Egito, por volta do ano 306. Alexandria era a capital do Egito na época. De início, Ário apoiou o partido de Melésio, né? Era Melésio e o Pedro I. Melésio de Licópolis, ele estava disputando com Pedro I de Alexandria. E no começo ele passou para o lado do Melésio, aquela coisa toda, passou a defender, era um cara que tinha muita lábia, né? Tinha muita argumentação, era muito poderoso nos argumentos. E no começo ele passou para o lado de Melésio. Só que depois ele se voltou contra Melésio e passou a apoiar Pedro de Alexandria. E Pedro de Alexandria logo nomeou Ário diácono de Alexandria, né? E por aí foi que começou, né, o apoio, né, de Ário. Aliás, Ário passou a ser apoiado por Pedro I. Mas depois que ele foi consagrado, né, foi ordenado, para dizer o melhor, diácono, ele passou a apoiar novamente, se voltou contra, para dizer o melhor, contra Pedro de Alexandria. E esse excomungou, né? Ele foi excomungado por Pedro de Alexandria. Quer dizer, Pedro I de Alexandria chamou ele para o diaconato, né, porque ele tinha se voltado contra Melésio, mas só que depois que ele estava no diaconato, ele se voltou novamente pregar contra o que ensinava a igreja e o Pedro de Alexandria, e esse foi e excomungou ele. Então, irmãos, após a morte de Pedro I, o patriarca Áquila, ele perdoou, né? Perdoou o Ário. Ele ordenou presbítero em 313, né? E incumbiu ele ainda com a igreja no distrito de Balcális, em Alexandria. Então, o patriarca Áquila, que substituiu o Pedro I, perdoou Ário e conduziu novamente, aliás, nem conduziu, né? Promoveu ele a presbítero e deu uma congregação para ele dirigir no distrito de Balcális. Então estava bom demais para Ário, né? Ele passou novamente a disseminar sua doutrina. Daí foi quando Deus levantou Atanásio, né? E Atanásio foi
o ferrenho opositor de Ário durante todos os seus dias. Em 318, eclodiu uma importante disputa entre Ário e o patriarca Alexandre I. E o patriarca Alexandre I, logo vários leigos, clero e vários bispos da Síria apoiaram Ário. Por quê? Porque o que Ário ensinava, tanto os bispos da Síria como da Anatólia já conheciam, né? Já era do conhecimento deles, eles já eram mais favoráveis a isso. Porque também a gente tem que saber que a teologia na igreja cristã, por esse século III, IV, estava se formando. Então os próprios bispos não tinham esse conhecimento todo. E esses bispos, os leigos, né, o clero, estavam favoravelmente a Ário, em parte porque se assemelhava com o ensino de Luciano de Antioquia, que morreu 10 anos antes como mártir, né, no martírio. Então, em parte, esses apoiadores de Ário, como Ário tinha estudado com Luciano, tinha aprendido com Luciano de Antioquia, então Luciano de Antioquia era dessa região e muito querido, inclusive morreu como mártir. Então logo eles passaram a apoiar os ensinos, ou os falsos ensinos de Ário. Se a gente voltar um pouco atrás, quando ele era presbítero de Balcales, né, que ele passou a dirigir essa igreja, ele passou a ensinar a heresia, né? Ele foi censurado, mas persistiu nos ensinamentos hereges, né? E ele foi excluído em 321. Aí é quando aparece a figura do Eusébio, né? Que era bispo de Cesareia, que ele foi de bispo de Cesareia. Eusébio é do ano 263 a 340. Esse Eusébio de Cesareia, que escreveu também História do Cristianismo, ele endossou o arianismo, né, que também teve apoio de altos escalões do governo de Constantino. O Eusébio, ele era uma espécie de cronista de Constantino, né? E não só o Eusébio, mas altos escalões do governo de Constantinopla amavam os ensinos de Ário, né? E Ário também era um cara benquista, né? Era um cara que na sociedade ele tinha aquele carisma, né? Uma coisa que sempre os hereges têm é carisma, né? Carisma para chamar atenção, carisma para ensinar, né? E as pessoas têm até medo de repreender, que o cara é tão bonzinho, né? O cara tem assim um sentimento tão, né? Então, o imperador convocou um concílio de Nicéia, né? E no concílio de Nicéia era para julgar o que o Eusébio, né? O Eusébio e o Ário tinha falado. E Ário, a maioria dos bispos votaram contra Ário. Disseram que o que Ário ensinava era errado. Daí Ário foi excomungado e banido, né? E os seus escritos apreendidos e queimados. Isso, algumas pessoas dizem que no concílio de Nicéia, o Ário foi julgado por Constantino, que era um poder papal, tal. Não. Na verdade, Constantino, ele era o rei, e o que ele fez foi o quê? Foi chamar um concílio para resolver o problema, porque a igreja pregava uma coisa, Ário pregava outra, e a igreja estava dividida ao meio, né? A metade de um lado, ortodoxa, e a metade ariana. Inclusive, do lado dos arianos, tinha várias pessoas, e uma das mais influentes era o bispo de Cesareia, Eusébio. E Eusébio não voltou atrás das suas heresias. Como não voltou atrás de suas heresias, ele foi condenado pelos bispos, né, do concílio, e ele foi excomungado pelos bispos, né, a exclusão da igreja, e foi banido, né. Então ele compôs um credo rival no exílio ao credo niceno. Ele compôs outro credo no lugar do credo que ele tinha, o credo niceno. Aliás, o credo que ele tinha não, o credo da igreja, né? E ele compôs o credo, um contra-credo. E Constantino, ele era um cara que ele ouvia muito os bispos, né? E ajudado por Eusébio de Cesareia, ajudado por outros nomes também, né? O bispo da Antioquia pediu para Ário ter uma audiência com Constantino.
E Constantino concedeu, e ao ouvir o credo, né, o contracredo de Ário, o recebeu em 331, ordenando que Atanásio, né, campeão da fé ortodoxa de Sena, recebesse Ário em comunhão, né. Lógico que Atanásio, ele recusou-se, né? Isso era óbvio, que Atanásio, ele era um homem que defendia a fé a todo custo, né? Só de exílio contra os arianos, ele sofreu 4 exílios, né? Teve uma vez que alguém disse para ele: ô Atanásio, o mundo está contra você. Aí ele disse: e Atanásio contra o mundo, né? E Atanásio, ele recusou e foi exilado para a Gália. É interessante dizer que Constantino, então, ordenou que o bispo de Constantinopla restaurasse Ário a comunhão, né? Constantino aqui, ele pegou as regras e disse: não, eu vou mudar essa situação, né? Mesmo ele não tendo maioria, ele rasgou o que foi decidido em Nicéia, né? Rasgar, a autoridade rasgar a lei, não é? Hoje está tão comum, né? Mas naquela época ele rasgou o credo de Sena, rasgou o que os bispos decidiram e mandou que o bispo de Constantinopla ele recebesse em comunhão Ário, né? Ora, então, o arcebispo de Alexandria, ou seja, o arcebispo Alexandre de Constantinopla, recebeu ordens diretas do imperador para lhe ministrar no domingo seguinte a Sagrada Comunhão. Quando chegou o dia, Ário, acompanhado de Eusébio e outros amigos, fez uma espécie de triunfo pela capital, Constantinopla, no caminho da catedral, né? Só que, enquanto caminhava desfilando lá pomposamente com as suas bonitas roupas dos seus amigos, né, ele se afastou para se aliviar, né? E nesse afastar-se para aliviar, ele não retornou mais. Ele morreu repentinamente, né? E a morte dele, repentina, né? Quando ele saiu para ir ao banheiro, fazer as necessidades dele, lá mesmo ele ficou, né? Nessa época ele já não era mais novinho, né? Já era um senhor velho, né? Já era um herege velho. E ele faleceu ali mesmo, não voltou. Os seus amigos foram atrás dele depois e encontraram morto, né? Morte repentina. É interessante como ele morreu no caminho da catedral naquele domingo, que ia receber a comunhão novamente, uma comunhão forçada pelo poder temporal. A igreja, os bispos, né? Eles diziam que foi um castigo de Deus, foi a mão de Deus pesando sobre o herege, né? E já os arianos, né, os que defendiam Ário, dizia: não, na verdade não foi Deus que matou, mas foi alguém que envenenou a comida dele. Quem sabe se ele não comeu um daqueles cachorro quente, né, de rua ali na porta da catedral, né, e passou mal. O certo é que ele morreu ali mesmo e não voltou mais, né? E morrendo ele, as suas heresias não morreram junto com ele. As heresias de Ário eram muito, né? As heresias do Ário eram muitas, mas a gente vai falar, o nosso livro na página 8 vai falar somente as principais, né? Primeiro, ele dizia que Deus é ímpar e não gerado, do grego agnetos. Fora de Deus, tudo mais foi criado do nada. Criação ex nihilo, né? Através da vontade de Deus. As outras coisas todas, então Deus é ímpar, não foi criado, não teve igual. E todas as outras coisas foi criado do nada através da vontade de Deus. A segunda heresia que ele fala é o Logos, que é Cristo, é um intermediário entre Deus e o homem. A gente já viu isso, que o Marcion dizia que o demiurgo do Antigo Testamento, aliás, Deus do Antigo Testamento era o demiurgo, né? Um Deus de quinta categoria. Já o Ário aqui, ele está dizendo que o Logos, Cristo, é um intermediário entre Deus e o homem.
ele começou antes do tempo, mas não seria eterno, o que significa que houve um tempo em que o Logos, Cristo, não existia, embora Deus já existisse. Então, aqui eles negavam a eternidade de Cristo, né? Uma vez que Deus já existia, mas o Logos não existia. Se o Logos não existia, então o Logos ele passou a existir antes. Então ele não era coeterno com Deus, né? Ele não era coeterno. Então ele já era uma figura de segunda classe, já era um ser criado, né? E não o próprio Deus. Ora, se o Logos ele passou a existir através de um determinado tempo, né? Então o Logos ele não era Deus, né? Então, segue-se daí o próprio Logos, ele foi criado, né? Ele também nasceu e que também aponta para uma filiação de adoção. Então o Logos ele não era Deus. O Logos encarnado, Jesus Cristo, é assim inferior a Deus, isso no 4 ponto, embora seja objeto próprio de adoração por causa de sua elevada posição, estando ainda acima de todas as demais criaturas. Nessa exaltação, ele é tanto Senhor quanto Redentor. A ideia diária era que divindade essencial jamais poderia identificar-se com esta esfera terrena inferior, porquanto isso será uma espécie de contaminação, né? Ora, é tudo que ensinava o neoplatonismo, né? A terra é mal, a matéria é mal e somente o espírito é bom, né? Então as coisas espirituais são boas, mas a matéria, o corpo, o que nós tocamos, o que nós vemos é mal, né? Então, aqueles que têm estudado a filosofia platônica, eles reconhecem aqui a influência dos ensinos dos universais e dos demiurgos, né? A filosofia platônica falava desses demiurgos, desses universais, essas coisas que dominou muito, né? O período do primeiro século, segundo e terceiro da igreja. Por quê? Porque eles queriam explicar a fé a partir da razão, né? E através da razão, dificilmente você vai ensinar ou vai entender uma coisa espiritual. Por quê? Porque uma coisa espiritual, ela é entendida espiritualmente, através do Espírito, não através da razão. Meus irmãos, mais tarde o arianismo dividiu-se em 3 correntes de ideias diferentes com respeito à divindade de Jesus Cristo. Então, o arianismo ele vai se desenvolvendo, até se dividir em 3 partes. Depois a gente vê essas 3 partes. Mas o certo é que o arianismo ele foi uma das maiores controvérsias na fé cristã, né? Onde a heresia ela quase se tornou um padrão oficial da igreja cristã, né? Então, a gente agradece muito a esse período de o cristianismo ter permanecido ortodoxo, a um dos maiores, né, um grande apologista que era Atanásio de Alexandria. Paz do Senhor a todos.